mas essa decisão, ela é no sentido, ela não tem força vinculante, ou seja, ela não obriga os tribunais inferiores a segui-la. Porém, ela é um forte indicativo de que o entendimento do STF como um todo, certo, vai vir no sentido de que a lei é compatível com a Constituição. Esse primeiro ponto, a partir daí, se confirmar essa decisão, que por enquanto não é definitiva, será positivo para toda a categoria, tanto na iniciativa privada quanto na esfera pública. Porém, para a esfera pública em específico, existe um segundo ponto, que é a aplicabilidade dessa lei aos servidores públicos, certo? Então, em resumo, para a aplicação da lei à iniciativa privada, basta que seja, basta que se tenha uma decisão definitiva favorável nessa primeira ação judicial que discute a constitucionalidade da lei. Agora, para que se tenha a aplicabilidade dessa lei aos servidores públicos, será necessário uma outra interpretação. E já existe decisão nesse sentido, do ministro Ricardo Lewandowski, também do STF, que entende pela aplicabilidade da lei aos servidores públicos, em que pese o texto expresso da norma não preveja nesse sentido, certo? Então, as discussões são principalmente nessas duas vertentes, se a lei é constitucional e se ela é aplicável aos servidores públicos, assim como ela seria à iniciativa privada, certo? Existe em tramitação no Senado Federal um projeto de lei que altera a redação dessa lei 3.099 de 61 e estabelece um valor pecuniário, um valor em números, né, para o piso da categoria, que aí mataria essa discussão acerca da constitucionalidade da lei e permaneceria somente a discussão acerca da aplicabilidade dela aos servidores públicos. Tá certo? Então, nesse sentido, no intuito de garantir o direito aos cirurgiões dentistas do estado do Ceará, nós aqui no Sindiodonto já estamos adotando uma série de medidas, tal qual o CRO também tem feito. Nós já ajuizamos algumas ações, tanto em face de municípios quanto em face de consórcios públicos, objetivando garantir a aplicação do piso da categoria, ações essas protocoladas na modalidade de ação civil pública, para obrigar o município a cumprir essa determinação legal, e também já encaminhamos ofícios, a exemplo de um ofício encaminhado à Associação dos Prefeitos, cobrando uma atuação no sentido de garantir a aplicação do piso, certo? Então, assim, em resumo, a situação de momento é essa. Eu passo a palavra aos colegas advogados, a doutora Mara, ao doutor Lucas, para que façam alguma complementação que entendam necessária. Bom, e depois a gente vai para as perguntas. Tá, ok, Eduardo. Obrigada. Eu quero só informar a gente que eu comecei as inscrições no chat, já tem um inscrito para a pergunta, tá? E eu passo agora a fala para os advogados do conselho, né? Caso queiram complementar. Boa noite a todos. Vou fazer aqui uma pequena apresentação. Sou Lucas Brito, faço parte da assessoria jurídica externa do Conselho de Odontologia e, juntamente com a doutora Mara, doutor Gládio, a gente vem desde 2019 nesse embate, né, no sentido de tentar a aplicação do piso salarial da categoria para todos os profissionais, né, além de entidade privada, também aos entes públicos. Tá? Só para complementar a fala do colega que antecedeu, né, tem um ponto da lei 3.999 que já restou superado, tá? Que é justamente essa decisão da Rosa, por ocasião do julgamento da DPF 325, o ponto da questão da receptividade da previsão do piso, ela já foi superada, tá? Então, no que diz respeito à aplicação do piso, né, o artigo que fala do piso salarial para os médicos e extensivo aos cirurgiões dentistas, ela foi entendida que foi sim recepcionada pela Constituição, tá? E essa decisão ela já foi referendada pela turma e tem aplicação, tem efeito vinculante e aplicação direta em todos os órgãos.
tá? Pelo menos nesse ponto. Esse é um ponto que já foi superado, que diz respeito justamente da receptividade do piso salarial previsto nessa lei, tá? Também nessa decisão houve a questão do congelamento, tá? Para evitar justamente o efeito cascata, né? Todo ano aumentou o salário mínimo, teria que aumentar também o piso da categoria, o que é vedado pela Constituição. Tá? E eles utilizaram como parâmetro justamente o salário mínimo vigente, né, desse ano, de 2022, tá? No caso, 1.212. Tá? Então, seria para 30 horas, né, 1.212 vezes 3. Tá? Então, esse ponto realmente restou superado por ocasião do julgamento dessa ADPF. Tá? Nessa ADPF, ela não foi discutida a questão da aplicabilidade para os entes públicos, tá bom? Então, acaba que ficou um pouco... Ela não é clara nesse sentido, tá? Ela só se ateve a analisar a questão da receptividade ou não dessa lei, tá? Então, hoje ainda há essa discussão, né? O que a gente vem lutando aí há algum tempo, tá? Se é extensiva ou não também aos entes públicos, tá? A questão do setor privado, o pessoal que é regido pela CLT, isso aí já restou superado, a gente não tem qualquer dúvida nisso, tá? Tem 3 pontos também que é interessante a gente abordar, que são 3 situações diferentes e distintas, tá? Uma delas é a questão do pessoal que é regido pela CLT, tá? Que aí, conforme já falei, a gente entende que realmente não tem mais qualquer questionamento nesse sentido, deve sim ser respeitado o piso para os empregados regidos pela CLT. E um outro ponto, são 2 situações que diz respeito aos entes públicos, tá? É o pessoal que são contratados através de processo seletivo simplificado, tá? Que é arregimentado por um contrato administrativo em si. E esse contrato, em algumas decisões, está sedimentando um entendimento que também, nesses casos, tá, eles vêm aplicando o piso também para o pessoal que prestam o processo seletivo simplificado, tá bom? Esse é um ponto. Eles entendem tanto a questão da carga horária, tá? Eles limitam a 30 horas, e o piso salarial, para o pessoal que é regido pelo contrato administrativo, tá? O outro ponto seria o pessoal que presta o concurso público, tá, para cargo efetivo, tá? Esse pessoal que é regimentado, são os conhecidos estatutários, tá? São conhecidos estatutários. Essa hoje é uma grande discussão, tá? A gente já teve algumas ações julgadas improcedentes, tá, com o mesmo fundamento, dizendo que não pode estender aos entes públicos, em face da questão orçamentária, em face da questão da independência financeira. E o que a gente tenta não é nada, não está sedimentado, né, esse entendimento. Eu já vi decisão recente também do STF, decisão monocrática também, indo de encontro com a decisão do ministro Lewandowski, tá, entendendo pela não aplicabilidade do piso salarial para o setor público. Tá, esse também foi uma decisão monocrática. Eu acredito que em breve essa discussão ela já foi levada para a turma, tá? Então eu acredito que vai ter novidade nesse sentido também. Espero que seja positivo, tá? Espero que venha algo que possa fortalecer nossas ações que estão em curso, né? Mas isso também não quer dizer que essa decisão, dependendo da forma que vão aplicar, ela terá efeito vinculante, né? Então a gente vai ter que aguardar realmente se eles vão levar para a plenária lá do Supremo, se vai ficar restrita a questão da turma. Eu acredito que até o final do mês temos novidade nesse sentido, tá? E é isso, né? A gente vem alguns entendimentos no sentido de que aplica-se a lei apenas no sentido da limite de carga horária, afastando a questão do piso salarial, né? Já vi decisão estendendo a questão de 40 horas, né? Aplicando a proporcionalidade, para 3 salários aplicando 6 salários. Então, são vários entendimentos, né? Então, o que a gente busca é tentar sedimentar, né, esse entendimento de forma que venha a contribuir com a classe. Porque, assim, a gente vê vários concursos, né, R$ 1.500 para 20 horas, R$ 2.000 para 40 horas, né, para a categoria, acho que é um valor muito, muito aquém do merecido, né, vamos dizer assim, que a gente sabe da dificuldade
de cada um, além das condições de trabalho que são precárias em alguns municípios, né? E então é isso, né? Espero que fique claro e qualquer dúvida aí estamos à disposição, tá bom? Tá ok, Lucas. Muito obrigada pelas explicações. Doutora Raquel, Oi, Eduardo. eu queria só, primeiramente, agradecer o complemento do Dr. Lucas e só fazer um pequeno adendo à fala dele, que pode interessar muitos aqui presentes, que é a discussão relativa aos profissionais que estão contratados via consórcio, que existe entendimento sedimentado também no sentido de que se aplica a CLT, mas que eles buscam se esquivar do pagamento do piso da categoria, justamente dizendo que não está previsto na CLT o piso e sim outra legislação, e que eles não estariam vinculados a essa legislação, que é uma luta que a gente também está travando aí nessas ações judiciais contra esses consórcios. Seria uma quarta vertente. Desculpe interromper, teve ação da gente, inclusive, que o próprio consórcio já fez a adequação, tá? E a ação ela foi extinta justamente por esse fato, né? Que o consórcio, por si só, ele já aplicou o piso salarial, tá, para a categoria, e aí a ação foi extinta justamente por isso, porque pela perda superveniente do objeto, tá? Então, mas é uma discussão, foi bem pontuada aí pelo doutor, tá? Realmente eles não querem aplicar, né? Mas o entendimento, assim, pelo menos na minha análise de algumas decisões lá do Supremo, inclusive se não me engano, na DPF 53, que fala eu acho que o piso da categoria, eu não recordo de quem, a decisão ela adentra bem nesse ponto, sabe? A questão da vinculação aos seletistas, tá? A aplicação da lei. Então, eu acho que nesse sentido, eu acho que é bem positiva o entendimento a favor da categoria. Tá ok. Mara, você quer comentar alguma coisa? Nós já temos cinco inscritos aqui. Pode falar, Mara. Olá, boa noite, pessoal, a todos. Quem não me conhece, eu sou Mara Souza, também faço parte do corpo jurídico lá do Conselho. Eu acredito que meus colegas já foram suficientes. Eu acho que o importante agora é a gente abrir mesmo a oportunidade para que sejam feitas perguntas e, na medida, né, das indagações, a gente vai complementando, acrescentando aquilo que realmente for necessário, até para a gente não se estender tanto. Isso, tá ótimo, Mara. Eu vou passar, então, a fala para o primeiro inscrito, que é o Walter Barbosa. Walter, você está aí? Pode ligar teu microfone. Eu tô. Eu sou da região Centro-Sul, né? Lógico. Estamos aí na batalha, né? E estou analisando aí, eu quero ouvir todos e depois eu quero um questionamento com relação a... Porque assim, eu já sou formado há 22 anos, tenho 3 especializações e sou um dos componentes, né, dos delegados da região Centro-Sul e Cariri. E existem meninos que estão mais eufóricos com relação à profissão. Eu vejo todo esse contexto, todo esse parâmetro que eu me formei em direito e não é fácil. Porém, assim, a união será sempre tudo, né? Boto o resto do pessoal, se tiver oportunidade, no final eu falo. Então, você prefere falar depois, né? Posso passar a fala, então? Certeza. Para o Everton Quintela. Pode perguntar. Vamos desligar os microfones. Peraí, tá entendendo aquela vez? O Everton? Tá aí, o Everton. O Everton? Vou passando, gente. Tem Isso, o Joab... vai pensando, vai fazendo os blocos aí. Joab Campelo. Joab, você vai falar? Pronto. Oi. Estamos te ouvindo, pode perguntar. Pronto. É só sobre se tem um prazo para ser votada essas ações, né, no plenário. E eu já tenho aperreado a doutora Mara, falando com ela no WhatsApp sobre os ofícios dos prefeitos, mas eu acho que até agora nada, hein? Eles estão dando para trás. Era só isso mesmo.
Olá, doutor Joab, boa noite, né? Tudo bom? Com relação ao ofício, né, que foi enviado, é aquele trabalho que a gente vem acompanhando, como o senhor bem disse, então, semanalmente a gente vem tendo essa conversa. A gente iniciou, enquanto conselho, as conversas individualmente com cada município. Com alguns a gente vem tendo sucesso, com outros não. Eu realmente me perdoo, eu não recordo qual seria o seu município, mas se eu não te mandei, se eu não te enviei nenhuma novidade, é porque eu ainda não tenho alguma novidade com relação ao teu município. Raquel, é o Oi. Everton. Oi, Everton. Pronto, você era o segundo, pode perguntar. Pronto, boa noite a todos. Boa noite. Eu tive um probleminha aqui com o microfone, mas deu certo já. A minha pergunta é o seguinte, com relação à questão da atuação do CRO, né? Porque a gente vem seguindo alguns outros CRO por aí, e a gente identifica uma atuação um pouco diferenciada, né? Por exemplo, já teve CRO que acionou o Tribunal de Contas, como foi no caso de Pernambuco, né? E solicitando, e já teve um bom êxito lá, né? Também gostaria de perguntar a respeito dessa dúvida que me surgiu agora, porque até então eu sabia que o processo do Lewandowski ele foi monocrático, mas foi favorável para a questão do direito aos estatutários, serviço público. Isso não é certo, não? Porque fiquei com dúvida agora com relação a isso. Essa é a minha pergunta. Boa noite. Se algum advogado quiser responder o colega Everton, no sentido dessa dúvida da decisão monocrática, aí na sequência eu queria uma parte. Pronto, deixa eu só falar sobre a questão da decisão. É como o doutor Lucas bem pontuou, essa decisão foi realmente favorável do ministro Lewandowski, porém é uma decisão monocrática, ela não tem força vinculativa em relação aos outros órgãos. E existem outras decisões dentro do próprio âmbito do STF que vão de encontro a esse entendimento, ou seja, é um entendimento que ainda não está consolidado dentro do tribunal, entendeu? Porém, nós temos sim entendimento favorável. Não é como se só tivesse entendimento contrário, nem só entendimento favorável. Nós temos um entendimento favorável, bem como temos um entendimento contrário também, tá certo? E complementando em relação à dúvida apresentada anteriormente, a doutora Mara acabou não respondendo a pergunta sobre o prazo do julgamento. É verdade. E que não tem prazo, na verdade não tem prazo. É quando eles entenderem que é o momento de colocar em pauta para julgar, tá certo? Obrigada, Eduardo. Nada. Assim, a gente tendo uma conversa bem franca aqui, conversa entre colegas, a gente levantou essa bandeira em 2019 aqui no estado do Ceará, através da nossa gestão, né? Com o apoio das entidades, o sindicato é um parceiro muito forte. Depois de um estado iniciar esse trabalho de forma muito forte, que foi a Paraíba, né? O CRO da Paraíba é o que está mais avançado na prática, né, de forma objetiva, no tocante a essas ações da lei do piso, né, a lei 3999 de 61. Assim, como eu pontuei no início, cada estado tem uma estratégia. O Eduardo, né, que é o presidente, então afastado presidente de Pernambuco, ele trabalhou com a linha de, além de ingressar com ações, por sinal, estados que têm exportado know-how no tocante à temática de ações nessa seara é a Paraíba e o Ceará, né, para o Piauí, para o Maranhão, para o próprio Pernambuco. Lá eles desenvolveram a estratégia de ingressar no Tribunal de Contas do Estado. Isso está sendo estudado aqui a nível de Ceará. Lá eles foram receptivos a essa movimentação, mas chegaram à situação de recomendação. Se nós alcançarmos isso aqui, até era uma pauta que nós estávamos discutindo ontem, é mais uma situação que vai fomentar, alicerçar nosso trabalho, né? É uma estratégia. Mas eu lembro também que em Pernambuco, né, o próprio presidente Eduardo resolveu colocar a foto dele no outdoor, divulgando que estava brigando pela lei do piso. Né, eu até, pessoalmente, isso aí não vai nenhuma crítica, mas é uma estratégia de Pernambuco. Eu não me vejo no outdoor
por sinal, algumas dezenas, né? Isso certamente é custeado pelo Conselho, algumas dezenas de outdoor com minha foto dizendo que eu estou batalhando pelo piso, até porque a luta não é minha, a luta é de todos, é do sindicato, é da classe. Um colega aí escreveu que tem que haver união, e tem que haver, tá? A luta é feroz, né? Os advogados tecnicamente sabem disso, porque um juiz entende, faz uma leitura da lei, o outro faz uma leitura totalmente diferente. A verdade é que entre vitórias e derrotas, a gente alcançou mais vitórias do que derrotas, porque até 2019 isso não existia, né? Essa bandeira aqui no estado do Ceará, pelo menos, sob a ótica dessa estratégia. Mas eu conclamo a classe a se unir, é como eu iniciei a fala, a gente está diante de um paradigma. A gente notificou os municípios, até porque na ocasião foi a melhor estratégia que nós entendemos a utilizar, mas a partir daí da notificação, a gente não tem mais como ingressar civilmente, aliás, judicialmente, nesse momento, até se consolidar o entendimento do Supremo. O que acontece, amigos? Se nós assodarmos, se nós estimularmos, assim, uma conversa com os gestores de forma litigiosa, vai começar, eu tenho discutido isso com outros estados, vai começar um ativismo político no Supremo. Alguém aqui nesse grupo, nessa reunião, tem alguma dúvida que se os prefeitos no Brasil começarem a fazer lobby político para isso não passar no Supremo, isso vai ter peso ou não? Vou deixar a pergunta. Eu, como conselheiro de uma autarquia federal, não vou responder. Mas fica a pergunta. Então, a gente está no momento de costura política, né? Nós notificamos, nós ingressamos com 60 e tantas ações, talvez 60 ações seja mais do que o dobro do que a média de todos os estados do Brasil. Mas vamos lá. A gente está no momento de costura política. A gente está conversando paralelamente com 5 prefeitos, atualmente. Não é isso, Mara, mais ou menos? Isso, a verdade, de 8 a 10 já que se iniciou conversas, tratativas com prefeitos e vereadores. Pronto. O que é que nós estamos agora? Qual é a estratégia? Aqui em Ceará, pode-se fazer outdoor, pode-se fazer alguma outra coisa, mas a gente está conversando diretamente com o gestor, com o prefeito, com o presidente da Câmara de Vereadores. Inclusive, já tem 4 municípios que sinalizaram positivamente, eu não vou citar aqui os municípios, mas já é fato, que vão implementar o piso, através de uma conversa, através de um termo de ajuste de conduta, mas nada que a gente possa ingressar nesse momento, diretamente através de ações, para obrigar o gestor a fazer isso. Até porque eu vou continuar, eu vou permanecer com a franqueza. Né? O Cleiton, a Raquel, outros colegas que já fizeram parte de entidade que estão aqui, se nós tornarmos a conversa muito aguda, o gestor vira para a gente e diz o seguinte: tá bom, eu vou aplicar o piso, mas tem um grupo de profissionais que eu posso, para manter o meu orçamento equilibrado, dispensar. Se eu tenho 10 dentistas, se eu tenho 10 profissionais aqui, 5 com estabilidade e 5 que não tem, e eu tenho que aplicar o piso através de lei, eu vou aplicar o piso para 5 e os outros 5 que eu não posso pagar, eu coloco para fora. Aí me digam, né? Me digam o que é que a classe vai dizer da entidade ou das entidades, né, Raquel? Porque eles podem fazer isso. Né? Aí a gente tem que conversar nesse momento, de forma amigável. Conversar, vamos aqui, vamos tornar apropriado o exercício profissional, vamos tornar saudável o exercício da odontologia no teu município, vamos respeitar o profissional, vamos aplicar o piso, vamos ver a questão da carga horária, vamos ver as condições de trabalho, porque a odontologia é salário, mas também é estrutura. Então, tudo isso a gente tem que ter como parâmetro. Então, nos próximos 15 dias, se não me falha a memória, nós temos 5 municípios agendados, mesmo com todas as dificuldades, eu pela manhã sendo servidor público, à tarde estando no meu consultório, quando eu posso ir, enquanto eu não estou no conselho, bem como a Raquel, o Cleiton, o Dalmírio, né, que está aqui, a gente vai agendar uma visita ao município, né, para prestigiar o gestor que está apoiando a odontologia. E outros estão conversando na sequência, né, estão querendo vir ao conselho. Quem sabe, Raquel, a gente marcar uma hora, né, no momento que nós vamos receber esse prefeito, esse gestor do sindicato está junto,
né? Às vezes são informações que correm muito rápido, mas a gente pode alinhar horário, inclusive quando nós formos visitar o município, o sindicato ir junto, né? Então, a gente é isso, é costura, é união. Eu acho que é a hora de nós estarmos debatendo, deliberando de forma inteligente, para nós alcançarmos essa pretensa vitória, né? Que a lei de 61 já fez 60 anos, pouco mais a lei se aposenta, né? Já está aí com, ano passado fez 60 anos. Mas aí, pessoal, o que é que acontece? Quando a gente está brigando, tentando implementar uma lei que é de 61, que fala em 3 salários mínimos para 20 horas, que eu acho muito pouco, vem uma senadora dizer que agora a meta é ser um salário de quase 11 mil reais, né? O projeto de lei lá do Senado, 1365, se eu não me engano. Eu acho um salário espetacular, mas eu acho que vai confundir um pouco as tratativas, porque enquanto a gente está brigando e, em algumas vezes, infelizmente, não está nem conseguindo aplicar um piso de 3 salários para 20 horas, vem um ou outro, né, que eu vejo isso como uma medida politiqueira, vou ser bem franco, falar em salário para médico e dentista de quase 11 mil reais. Reitero, eu acho adequado, talvez seja até aquém do que, de fato, pelo que o dentista entrega à sociedade, pouco. Mas eu acho que a discussão agora não é essa. Me permitam um parênteses, né, porque isso aí já está chegando lá no Conselho a título de cobrança. Se o Conselho não vai defender o salário de quase 11 mil reais para a categoria, o Conselho vai defender sim, só que como é que eu vou chegar para o gestor? Vou defender os 3 salários ou defender o salário de quase 11 mil? Se é que vocês estão me acompanhando, porque já tem lei que está... Lei não, projeto de lei. Porque projeto de lei, recomendação, ideia, todo mundo tem, mas na ponta, trabalho, nem todo mundo chega junto. Então, é isso que eu queria deixar bem claro, né? Repito, sou um dentista da ponta, vivo de odontologia, minha esposa é dentista, tudo que vai acontecer, que nós vamos alcançar de benefício para a odontologia, se Deus quiser, eu também alcanço, porque eu tanto sou da iniciativa privada como do serviço público. Então, é isso. Esse era o depoimento, o desabafo que eu queria apresentar aqui para vocês. Mas continuo à disposição, se eu não tiver sido claro em algum momento, continuo aí disponível para os amigos que queiram me interpelar. Tá ok, Gládio, obrigada. Gente, na sequência aqui é o Hermano Batista. Hermano, você vai fazer alguma pergunta agora? Hermano Batista. Se o Hermano não for falar agora, na sequência é o Felipe. Eu só não anotei aqui o sobrenome dele. Felipe. Aí o Hermano vai falar? Pronto, vamos lá, Hermano. Eu já fiz uma pergunta escrita aí, você pode ler, por favor? Hermano, tu podes... É porque para mim fica difícil aqui eu voltar tudo e achar. Se você já puder fazer a pergunta, fica mais fácil. Ah, sim, vou fazer aqui. É porque é o seguinte, eu sou concursado 40 horas a nível municipal e o salário aqui já é bom. Aí eu queria saber como proceder para conseguir pelo menos a redução de carga horária sem reduzir o salário, né? Será que é possível? Qual dos advogados pode nos ajudar nesse questionamento? Já que ninguém se habilitou, vou eu, né? Tentar. E se eu estiver equivocado, amigos, me corrijam, me ajudem. É assim, a verdade, o teu município tem uma regra própria que a gente não tem como tratar nesse momento se é possível ou não. E de regra, quando se há a redução da carga horária, há a redução também do valor. A não ser que venha a ser aplicada efetivamente a lei no teu município, daí você vai poder ver essa negociação interna. Não tenho como te responder isso de pronto sem conhecer a legislação do teu município, de como é que ela funciona, como é que é regido, se há essa previsão no teu regimento, né, no estatuto assim, do próprio município. Certo.
Mas aí nos procura lá no WhatsApp do jurídico. Eu estou demorando um pouco para responder, pessoal, mas eu vou responder, porque é uma demanda de 50, 60, 80 mensagens diárias, e por vezes eu não consigo responder todas no mesmo dia. Mas o senhor faz lá a indagação, me fala do município, a gente estuda a legislação e te dá uma orientação melhor. Tá bom, então. Obrigado. Disponha. Pessoal, na sequência aqui é o Felipe. Felipe vai fazer a pergunta. Pronto. Oi, boa noite. Bom, eu queria só perguntar duas coisas. Sobre a notificação que foi feita nos municípios, eu sou concursado lá em Morada Nova, e aí eu tive acesso à resposta da notificação que o CRO fez ao município, aplicar o piso, e aí eles falaram lá que essa lei não tinha aplicabilidade lá. Aí eu queria saber se o CRO vai argumentar alguma coisa contra o município ou não. E aí eu queria perguntar outra coisa também, se poderia lançar uma ação no Tribunal de Justiça logo para aplicar essa lei em todos os municípios. Se tem como fazer isso ou não, tem que ser em cada município. Basicamente isso. Só para dizer assim, eu não sou do CRO, mas não tem, porque é estatutário. Estatutário é estatutário, é lei do município. Começa a pensar com relação a isso. Olá, doutor Felipe, boa noite. Esqueci até a pergunta, com a fala do doutor Valber, mas no sentido, assim, de fazer a aplicação de uma única ação, essa foi a tua primeira pergunta? Felipe? Oi, não, é porque eu falei o seguinte, eles responderam a notificação do CRO dizendo que não, essa lei não tinha aplicabilidade, não podia aplicar o piso lá, a lei, né? Pronto, com Morada Nova eu tive uma conversa, digamos que informal, porque foi via telefone, e realmente me foi tratado, né, me dada esta resposta, e que ficaram de nos enviar a resposta formal. Pelo menos até meu conhecimento ainda não chegou. E te confesso assim, que à medida das situações, das negociações que a gente vem pretendendo, da forma como vai chegando, a gente vai ajustando algumas ações. Nesse primeiro momento, eu não tenho como te afirmar que o CRO ingressará com alguma ação pontual específica contra a Morada Nova, mas as tratativas de negociação, tanto com o município, como também de cidades ali vizinhas, como já há algumas tratativas por ali, Moeiro, Tabuleiro do Norte, então a gente vai fazendo esses trabalhos de negociação, mas houve sim, realmente, essa tratativa a priori por telefone, e esta foi a resposta que nos deram, de que não se aplicava e, de uma certa forma, fecharam a porta. Mas a gente está batendo de uma a uma, volta e meia, uma porta abre, uma brechinha abre, e a gente vai entrando. Eu acho que ficou a pergunta com relação a ingressar com uma ação, né, com relação a todos. Até que venha, né, que até que haja uma decisão de forma efetiva e que venha a ser vinculante pelo nosso Supremo, as ações elas terão que ser de forma individual, município a município. Ô, Raquel, deixa eu fazer um comentário. Obrigado. Cleiton, é porque tem só uma pessoa na tua frente. Tá bom. Tem só mais uma pergunta, e depois é você, tá certo? Felipe, tudo ok? Podemos passar? Aqui na sequência... Obrigado. Tudo bem? Pronto. Aqui na sequência, a Natália fez uma pergunta, ela está sem o áudio, ela perguntou assim, eu direciono aí essa pergunta a algum dos advogados. Ela gostaria de saber sobre o consórcio em Caucaia. Ela escreveu, é uma cooperativa, eles não assinam carteira. Teria direito a esse ajuste, eu entendi, teria direito à aplicação do piso em cooperativas? Eduardo, se você quiser responder... Pronto, já ia pedir a Eduardo para se manifestar, até porque vocês vêm, né, ingressando com ações Isso, nós já entramos, com consórcio, fica melhor para tu responder. Nós já entramos com ação contra o consórcio de Caucaia, Cisvale, tá certo? A questão, na verdade, é efetivamente uma cooperativa ou é um contrato de trabalho disfarçado de um contrato de cooperativa? Essa é a grande questão, porque nesses consórcios
as cooperativas que são contratadas, por vezes, são, na verdade, fraudes a contratos de trabalho. E é isso que nós discutimos nos processos, certo? Então, assim, se for de fato uma cooperativa, se for reconhecido que é efetivamente uma cooperativa, desculpa, não se aplica o piso. Mas se for reconhecido que é um contrato de trabalho fraudado por meio da formalização de um contrato de cooperativa, aí efetivamente se aplica o piso, entendeu? Essa é uma discussão a mais nesses casos que são envolvendo cooperativas. Desculpa, doutor Eduardo. Por gentileza, poderia informar para muitos colegas que são cooperados quais seriam as principais características que tem essas pseudo-cooperativas que as prefeituras estão usando para burlar a lei trabalhista? Eduardo, você ouviu? Desculpa, doutor, travou aqui a minha internet. Poderia repetir a pergunta, por favor? Claro, é porque tem muitos colegas que participam, né? São pessoas que trabalham para cooperativas. Aí eu queria que você comentasse para alertar a todos quais são as principais características que essas pseudo-cooperativas têm que indicam esses atos ilícitos que geram a falta dos direitos trabalhistas para a gente. Pronto, entendi. É o seguinte, uma cooperativa, certo? É uma espécie de sociedade, que é um conjunto de pessoas atuando em prol de um objetivo comum. Vamos colocar dessa forma bem geral, tá certo? Já um contrato de emprego, ele tem alguns requisitos, certo? Que são subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade, certo? Nesse sentido, a gente tem que observar, se forem verificadas todas essas condições, no caso concreto, na relação à vida entre a suposta cooperativa e os supostos cooperados, ou seja, subordinação, que é uma vinculação hierárquica entre patrão e empregado. Habitualidade é uma prestação de um serviço de uma forma regular e coordenada em horários específicos com a jornada de trabalho determinada. Tem que bater ponto naquele horário, fazer hora extra, cumprir banco de horas, enfim. A onerosidade, a remuneração. A remuneração é feita, de fato, conforme se remunera em uma cooperativa, a partir dos resultados, ou é um salário fixo, recebido todo mês? E a pessoalidade é aquela pessoa específica é quem tem que ir trabalhar todo dia lá, ou ela pode mandar um terceiro, ela pode contratar uma pessoa para ir no lugar dela. Enfim, são circunstâncias que a gente analisa no caso concreto, não só em caso de cooperativa, mas em qualquer outro caso de fraude a contratos de trabalho. Uma frente que a gente vem abordando também no sindicato, que foge um pouquinho aqui ao objeto de discussão, mas que é uma outra frente de atuação que a gente está priorizando esse ano, é a questão das clínicas populares, que contrata de forma precária os profissionais dentistas para prestar serviço e não remunera os direitos trabalhistas deles também. É a mesma lógica. A partir da observação dos requisitos do vínculo de emprego, a gente consegue caracterizar um contrato de trabalho, um contrato de emprego ou não. Se o contrato for de emprego, é aplicável a lei do piso. Se o contrato não for de emprego, consequentemente, não vai ser. Tá certo? E só também para reforçar, no Instagram do Sindiodonto, nós temos alguns posts que tratam sobre esse assunto, certo? Então, se alguém ainda tiver alguma curiosidade, quiser dar uma olhadinha lá, nós temos lá algumas informações bem interessantes. Ok, Eduardo, obrigada. Gente, muita pergunta no chat. Aí eu vou passar para o Cleiton, que está levantando a mão aí faz tempo. Cleiton, pode falar, Cleiton, que eu vou organizar aqui as outras perguntas. Cleiton Magalhães. Bem, boa noite, pessoal. Boa noite a todos, boa noite a todos. Queria dar meu boa noite aí aos jurídicos, ao doutor Eduardo, Mara, ao doutor Lucas. Quero
fazer uma saudação especial a você, Raquel, enquanto coordenadora do Sindiodonto, ao Gládio, aí, o presidente da nossa autarquia aqui no estado do Ceará, e queria saudar também aos colegas aí, as 45 pessoas que tiraram uma parte do seu tempo livre para fazer esse debate, né, para buscar os esclarecimentos, né, para tirar dúvidas. Nós aqui do Sindiodonto, nós já fizemos inúmeras atividades, tanto aqui, né, na área territorial do estado do Ceará, como fora, né, nós somos um sindicato, né, de base estadual, mas somos uma estrutura, somos uma entidade, né, de primeira instância. Somos filiados a uma entidade sindical de segunda instância, que é a FIO. Já fizemos várias atividades aí nos estados cuja a FIO detém também os sindicatos, como o Rio Grande do Norte, o Mato Grosso, tá certo? Que são filiados também à nossa federação. Mas eu queria fazer uma consideração geral, tá, para a categoria, não apenas abordando a questão jurídica, né? O fundamento jurídico, ele é apenas um caminho, né? Ele é um caminho que, obviamente, as entidades resolveram trilhar, precisam trilhar, e nós, do Sindiodonto, nós temos uma compreensão política, houve uma determinação da coordenação, né? E, obviamente, em acordo com o nosso estatuto, né, que é o nosso documento regrador, de que a nossa lei do piso é uma lei importante, tem um caminho jurídico para ser trilhado, há algumas controvérsias, sobretudo para o pessoal do setor público, que precisam ser dirimidas. Nós não temos a menor dúvida que isso vai precisar chegar no Supremo de novo, tá? E nós entendemos e tiramos essa diretriz de que, primeiro, nós precisamos se ampliar para a base, nós precisamos se ampliar para a comunidade, né? Nós somos um universo de quase 11 mil colegas, nós temos pouco mais de 500 associados, que são aqueles que determinam a política e mantêm a estrutura, né? Nós nos mantemos a fim da contribuição, ou seja, da filiação de cada sindicato, e nós tiramos essa determinação, né, de que naqueles locais onde houvesse organização, naqueles locais onde o nosso estatuto diz que tem que ser feita uma assembleia autorizando, contextualizando, organizando, deliberando, né, e aprovando, nós sim entraremos na justiça, na perspectiva de que essa causa possa sair da justiça estadual, que é a nossa seara de competência em essência, e possa chegar ao STF para dirimir essa dúvida, que ela é recorrente para o pessoal do setor público, que é o pessoal que é mais afeito ao Sindiodonto, é o pessoal onde a gente tem um maior contato. Nesse sentido, eu queria colocar que a nossa decisão política é de que, houvendo a articulação, né, houvendo uma organização mínima, tendo os pré-requisitos estatutários para, em assembleia, definir o ingresso na ação, nós do Sindiodonto, nós iremos patrocinar essas causas, né? Porque nós entendemos que, embora seja salutar o envio de ofício, né, embora seja salutar as conversas informais ou formais, como queira, nós temos a plena compreensão de que a coisa, mesmo para além da seara judicial, só vai avançar se houver algum tipo de mobilização da categoria. Era isso que eu queria colocar. A categoria precisa entender, tanto do setor público quanto do setor privado, não dá para terceirizar a luta só para as coordenações, só para as direções das entidades. Mesmo tendo algumas decisões conflitantes, mesmo tendo, inclusive, sucesso em algumas decisões judiciais, vocês precisam compreender que a luta entre ter esse sucesso e ela acontecer na prática exige uma participação da categoria, exige uma atuação política nos mais diversos municípios da categoria, exige uma organização prévia, exige uma atuação em parceria do Sindiodonto com a autarquia federal, que tem essa função de zelar pelo bom exercício, pelas boas condições de trabalho, né? E é uma forma da gente pressionar governos e patrões para que sigam a legislação que nós já temos. Vocês estão vendo aí o esforço, né, a ampla mobilização nacional do pessoal da enfermagem para conseguir aí a regulamentação de um piso, mas que esse piso ainda está muito distante de acontecer na prática. Nós já temos esse piso. Nós precisamos fortalecer as entidades, nós precisamos de articulação de base, nós precisamos
obviamente sem prejuízo de tomar o caminho jurídico, mas nós precisamos entender que os ganhos da nossa categoria só advirão de luta. Nós estamos fazendo um esforço de descentralizar a estrutura do Sindiodonto, vamos criar agora, no final do mês, vai ter a Assembleia Eleitoral para criar a Delegacia Sindical do Cariri, né? A gente espera que a gente, mudando essa estrutura, né, no ato da posse, a gente faça um processo de capacitação, de orientação, e a delegacia possa, né, andar com suas próprias pernas, possa haver uma descentralização de recursos para que os delegados eleitos administrem e prestem contas à categoria desses recursos, a partir de um desenvolvimento de um plano de trabalho mínimo que possa trazer retorno à categoria. Então, nesse sentido, eu queria colocar que nós vamos continuar nessa premissa, tá certo? Onde houver organização, onde houver mobilização, cumprindo os ditames estatutários, o Sindiodonto vai continuar acionando, né, sem prejuízo das conversas administrativas, mas ciente de que a categoria precisa entender que tem um papel nos seus locais de trabalho, nos seus municípios, né? E que o Sindiodonto deve ser um instrumento, né, que precisa do apoio do CRO, que acessa outro nível de justiça que não o nosso, tá certo? Para que a gente possa trabalhar e trazer algum retorno para a categoria. É mais ou menos isso, Raquel, que eu queria passar. Eu queria passar mais a título de informe e dizer que esse esforço que nós estamos fazendo, né, nós precisamos de resposta da categoria, nós precisamos da compreensão da categoria, há uma diversidade de fatores que influenciam a percepção ou não de determinados valores, né, a possibilidade de conversa ou não, mas é fundamental que a categoria compreenda que precisa se organizar, precisa ter uma atuação coletiva, tá, nos seus locais de trabalho para fazer valer o seu direito. É isso. Raquel, só uma parte. Cleito, reitero tuas palavras, né? É isso, a base fundamenta-se na união, na mobilização da categoria, as entidades instrumentalizam isso, mas eu acho que a força mesmo, tudo acontece através da política, e a força vai vir realmente quando a classe, de fato, entender que tem força, e à medida que se movimentar com foco, né, com determinação, eu acho que a gente vai alcançar, por fim, as nossas metas. E ressaltando também, Raquel, que a gente tem apoiado e tem entendido também que é legítima a luta também da categoria do pessoal auxiliar, né, que também estão aí cobertos, né, pela nosso guarda-chuva, né, jurídico. Então, tem se aflorado também a discussão do piso das atendentes, e a gente sabe que isso é legítimo, isso a gente apoia, e a gente vai lutar por isso também. Já tem se trabalhado algumas situações a ser sedimentadas juridicamente, mas da nossa parte, CRO, acredito também do sindicato, as categorias auxiliares vão ser contempladas também, se Deus quiser, com incremento de salário, que é o que fundamenta, né, o exercício legítimo e adequado da nossa profissão. Bom você ter colocado isso, Vlad, porque a Jéssica Martins já havia perguntado, né, como fica a questão das ASBs com essa lei, né? E aí a gente sabe que a lei engloba, né, o pessoal. A lei cita, a 3999 cita profissionais da odontologia, né? Então, em determinados pontos da lei, né, quem tiver um tempinho para ler ela na íntegra, ela deixa explícito, né? Enfim, a lei tem interpretações, mas ao entender do CRO, entendo também do sindicato, a lei contempla também o pessoal auxiliar. E certamente nas nossas lutas, o pessoal auxiliar, a equipe de apoio, que é um time, né, dentro do universo da odontologia, tem um cirurgião dentista e tem as categorias auxiliares que fazem um time para o exercício da nossa profissão. Então, certamente elas têm o nosso apoio e será contemplado pela nossa luta. Tá, ok. Gente, já são, aqui no meu celular, 21h34, 9h34. Tem aqui uma pergunta interessante no chat. A Fernanda Lino acabou de levantar a mão. Eu acho que a gente já pode ir direcionando aqui para o fim, né, da nossa atividade, creio eu, já perto de 10 horas. Amanhã tem muito trabalho pela frente. Então, eu vou ler a pergunta do João Vitor Lacerda, tá?
Depois da Sheila, e abro para a Fernanda Lino falar que ela levantou aqui a mão, e aí a gente pode encerrar se todos concordarem assim, tá certo? Então, o João Vitor perguntou assim, boa noite, o sindicato do meu município enviou ofício cobrando piso, não só da odontologia, mas também de outras categorias. E a resposta que obtivemos foi que, por conta da pandemia, a prefeitura não tem condições de realizar o pagamento do piso. Como proceder frente a uma justificativa dessa? Aí eu direciono aí para o nosso jurídico. Tem que ver se ele é estatutário, né, Eduardo? CLT, para ver aí a viabilidade da ação, né? Em relação a maiores chances. Desculpa, doutora Raquel, qual é a pergunta que eu estava lendo aqui o chat e acabei não entendendo a pergunta que foi lida? Não, ele disse que o sindicato do município dele enviou ofício cobrando o piso de todas as categorias, mas a prefeitura disse que não tem como pagar por conta da pandemia. E como é que ele deve proceder em relação a essa justificativa da gestão? De que não pode pagar o piso alegando a pandemia? Isso não é justificativa, né? É uma desculpa, não é uma justificativa. A saída é judicialização, infelizmente. Realizar. Exatamente. E um detalhe, viu, Raquel? Além da judicialização, é importante que os trabalhadores compreendam que existem os instrumentos de pressão que precisam ser colocados, tá certo? No respectivo município, tá? Há necessidade de fazer os atos públicos, de percorrer as rádios, percorrer a igreja, né? Obviamente com o apoio dos sindicatos, porque, na verdade, o que se precisa travar é uma luta política em torno do piso, e não apenas uma luta jurídica. E não só judicial. As duas têm que correr juntas na perspectiva de que materialize o direito. É isso que as pessoas precisam. Portanto, é muito importante fortalecer os sindicatos, participar das estruturas descentralizadas do sindicato. Eu sei que o CRO tem suas estruturas, o Glad pode até falar como é que funciona isso, tá certo? Mas o que nós estamos querendo colocar é que não dá para terceirizar a responsabilidade por os ganhos apenas para as direções das entidades. Isso precisa ficar claro para a categoria aqui no estado do Ceará e no Brasil como um todo. Isso que o Cleiton coloca é muito importante. Não dá para ficar dentro de um consultório entre quatro paredes esperando as ações judiciais se concretizar, as ações judiciais se concretizarem, até porque a justiça, a gente sabe como é que é lenta, né? E essa mobilização política é muito importante. Entra aí a questão das delegacias sindicais, né, que vai permitir a interiorização do Sindiodonto pelo Estado. Então, para os interessados, né, procurem a entidade através do WhatsApp, no Instagram, no site, existem os contatos, vocês podem fazer o primeiro contato com a nossa secretária e ela vai direcionar para algum coordenador para que a gente possa explicar todo esse processo, tá certo, gente? E aí a Sheila perguntou assim, a prefeitura pode negar de respeitar a lei de atualização dos salários da classe? Eu fiquei agora na dúvida se ela quiser perguntar novamente. Eu tô pensando que ela quis se referir à revisão geral anual, né? Aquela revisão da inflação todo ano, seria isso? Ou a aplicação da lei do piso em si? A prefeitura pode negar a não respeitar a lei de atualização dos salários? O que é que vocês entenderam aí, advogados? Certeza, pode negar, porque é lei orgânica, né? Tem tantas leis que não são cumpridas nesse país, né? Tantas. A gente tem um monte de lei que não é cumprida, então a gente sabe o que é Brasil, né? Aqui se faz o que quer, infelizmente. A gente tem que sair atrás, correndo e lutando para que até leis entrem, né? Sejam colocadas em prática. Pronto, eu acredito que a senhora já tenha respondido, né, com essa clareza. Infelizmente, há leis que nem todas as leis são cumpridas, e eu acho que é em torno da discussão que a gente está tendo aqui nesse momento, que existe uma lei, existe a discussão se há aplicabilidade no serviço público ou não, e os resultados poderão ser estes, de se judicializar ou de negociar, que é essa tendência que a gente está direcionando enquanto conselho, não que a gente não vá judicializar, teve um profissional aí que colocou que estava claro que a gente não tinha interesse, a gente tem interesse sim, esse vem sendo a nossa frente de trabalho desde 2019,
Só que a gente vem atuando, a gente vem alcançando efetivamente sucesso. Então, assim, pode parecer inicialmente que esse trabalho de negociação não se tem resultado, mas a gente vem conseguindo resultado significativo, porque a nossa ideia, eu poderia mal comparando como aquele trabalho de formiguinha. Então, eu já tenho um município que a lei já foi publicada, ela já está sendo válida, os funcionários, os dentistas todos estão recebendo o valor previsto na lei, tiveram a carga horária reduzida. E, dentre outros, que a gente está no processo de negociação, em debates em câmaras de vereadores, participando de audiências públicas, e já tem alguns 5, aproximadamente, projetos de lei já prontos, esperando só esse momento de encontro. Então, eu acredito que isso a gente vai, de uma certa forma, fazendo um certo volume, sensibilizando o gestor, para poder a gente alcançar essa nossa pretensão. Paralelo a isso, vem aí o trabalho do sindicato, que vem judicializando pontualmente determinadas situações, e outra também, outra frente que a gente vem trabalhando em alguns municípios, que a gente vem tendo sucesso, é tendo o apoio do sindicato local, dos servidores públicos que está nos auxiliando nessa discussão, nesse debate, intermediando, para poder a gente alcançar esse objetivo. Tá, ok, Mara. Levantaram a mão aqui, foi Felipe, e a outra eu não anotei. Felipe, você quer falar? Boa Felipe noite, Feitosa e pessoal. Fernanda Lino, pronto. Boa noite, eu sou do senador Pompeu. A gente aqui conversa direto, né, com a doutora Mara. A gente está na luta desde 2019 e o gestor disse que agora vai cumprir, que está tendo um acordo, né, que a gente ainda está até esperando para ver detalhes desse acordo, né, mas ele já adiantou aqui ao pessoal, né, da cidade que vai cumprir o piso salarial e que está quase para fechar esse acordo. Aí a gente queria saber se esse acordo é mediado pelo Ministério Público, se é um TAC, alguns detalhes, né, sobre isso. Pronto, o detalhe aqui o senhor até já trouxe. Existem ações, né, contra o município de Senador Pompeu, como o senhor bem colocou desde 2019, que culminou nesse processo de negociação direto com o gestor, onde há, sim, a pretensão e a intenção de se firmar um TAC. Qual é o momento que a gente está nesta situação agora? Aguardando a elaboração da minuta, desse termo de ajuste de conduta, que vai, sim, ser intermediado pela Justiça, afinal, a ideia é para que venha se encerrar esse processo judicial em andamento, onde há, sim, essa perspectiva. Então, já foi sinalizado pela gestão local a intenção, sim, de se ajustar, os termos, efetivamente, de como isso vai acontecer, a que tempo vai acontecer, a forma de como vai acontecer, a gente está aguardando esta definição nessa minuta, que será apreciada por nós, assim que for elaborada lá pela Procuradoria Jurídica do município. Pronto, inclusive o município, ele prorrogou, né, o concurso, ele inclusive justificou que prorrogou o prazo do concurso que se venceria agora. Ele foi obrigado, de certa forma, foi obrigado em razão desse impasse que tem, né, até que seja definido. Certeza. Né? Obrigado, doutora. Fernanda Lino, vai perguntar? Vou sim. Boa noite a todos. Obrigado por esse momento, né, de nos reunir aqui para poder tirar nossas dúvidas, que é muito, muito importante, né, poder nos aproximar. Eu queria perguntar a respeito das ações contra os editais, né, de concursos que têm o salário muito abaixo do piso. A colega Laila Marques, ela falou sobre Campos Sales, que o CRO entrou com a ação pedindo que fosse interrompido, né, o concurso para adequação do salário. Porém, assim como no município que eu estou trabalhando agora, Frecheirinha, o juiz determinou que desse prosseguimento com o concurso, alegando que ia mais prejudicar as pessoas que estavam participando do processo, né? No caso, Campos Sales está passando por isso agora, e Frecheirinha, isso aconteceu no ano passado, né? 1 ano e meio atrás. Aí, aqui, a gente já
já teve o processo, né? Aí a gente começou a trabalhar já, aí foi julgado novamente, aí o juiz pediu que pagasse o que estava previsto na lei, né, do piso. Só que a prefeitura não pagou. Aí entraram na justiça de novo, o CRO, né? Entraram na justiça novamente, e aí o juiz decidiu que se cumprisse pelo menos 20 horas pelo mesmo valor, né? Que eles estavam dispostos a pagar, previsto no edital. Só que a prefeitura também não cumpriu isso. Aí a gente continua trabalhando as 40 horas pelo mesmo salário previsto no edital, né? E acredito que isso está acontecendo já com outros municípios, né? Que estão julgando da mesma forma, tipo Campos Sales, né? Para continuar o processo, e aí vão só levando a gente, né? E aí eu talvez fosse, não sei, né? Mas ao meu ver parece assim uma falta de fiscalização a respeito disso. Quem vai responder? Bom, como foi feito referência às ações, né, que foram interpostas pelo Conselho, Isso, justamente isso, doutora Mara. como bem foi colocado no início da nossa conversa aqui, as dificuldades e limitações. Cada município, cada ação, a gente vem tendo decisões de formas diferentes para cada um. Em todas elas, o que é importante, acho que deixar claro, é o nosso papel enquanto conselho. Acionamos, estamos acompanhando, e tudo que vem contra aquela nossa pretensão, a gente recorre, a gente está fazendo todo o trabalho jurídico ali necessário. Infelizmente, a gente se depara com essas realidades que vêm acontecendo, e, me utilizando da fala do Dr. Lucas Brito no início, a nossa ideia, para onde a gente está correndo, tanto enquanto conselho, e acredito que seja o entendimento também do Eduardo, é de sedimentar, né? Então, em alguns momentos, a gente vai ter decisões mais favoráveis para a manutenção da carga horária de 40, mas cumprindo 6 salários, vai ter outras situações, como aconteceu em Flecheirinha, bem colocado por ela, eles entenderam no primeiro momento, pelo menos de uma forma judicial, de que iriam reduzir, então, a carga horária ali prevista na legislação, mas não iriam mudar o valor do salário, porque eles vêm sempre com um argumento, que é a lei orgânica do município, o piso já ali estabelecido pela lei, e que não tem como alterar. Desculpa. Só porque disseram que ia, né, reduzir a nossa carga horária para 20 horas, só que não aconteceu isso. A gente continua trabalhando as 40 horas e recebendo o mesmo valor. Se eu não estiver enganada, doutora Fernanda, isso já foi feita a colocação no processo judicial, de questionando algo que foi dito para ser feito e que não foi feito. Não vou te confirmar a certeza, mas se não estiver enganada, foi uma das situações também que a gente vivenciou e está sendo questionado judicialmente. Entendi. Obrigada. Nada. Glad, você ia falar? Não, eu só queria um minutinho, até porque eu vou precisar sair. Enriquecedor, assim, queria parabenizar a iniciativa do sindicato de promover essa reunião e nos convidar, sempre que nós pudermos, estaremos aqui. Bem como a doutora Fernanda falou, a Mara, nossa procuradora, as ações são as mais diversas, né, os resultados nem sempre chegam, né, no destino que a gente almeja, mas o que eu quero deixar de mensagem é que isso é um processo, como foi dito aqui. O que eu quero deixar também é o compromisso de lutar por isso até o fim, né, não havendo um resultado favorável e for na esfera judicial, nós vamos recorrer. Nós seguimos o seu autarquia federal, Justiça Federal, então nós temos várias ações questionadas no TRF2, no STJ, já tem ação nossa chegando no Supremo. O fato é que, no que depender da nossa gestão, nós vamos até o fim e dentro do que nos cabermos como autarquia defensora do exercício legal e digno da classe. Eu sei que há questionamentos, às vezes há crítica, mas de coração eu queria deixar aqui a mensagem que a gente está trabalhando arduamente para vencer todos esses obstáculos. É porque a gente está tentando resgatar, amigos, um processo de décadas, né? A gente está entrando numa luta de 2019 para cá. Isso no métier jurídico, isso está engatinhando, né? Então, isso aí vai acontecer.
o que a gente tem que deixar de mensagem para o gestor é que não adianta promover um concurso que vai contratar o dentista ou o pessoal auxiliar, pagando, por exemplo, o IJF Fortaleza, que é um dos estados mais ricos da nossa federação. O IJF fez um concurso para contratar dentistas, colegas dentistas, para trabalhar em UTI, pagando R$ 1.400. Né? Imediatamente o CRO ingressou com a ação em desfavor desse concurso. Aí o CRO, eu particularmente recebi ligação da doutora Riane, que é a superintendente do IJF, pressionando o CRO para retirar a ação. Claro que é legítimo, porque eu não estou dizendo nada demais. Mas sugerindo que eram 2 vagas para categorias. Doutora, 2 vagas que vai pagar R$ 1.400, vou abrir um parênteses. O serviço gerais ia receber 1.300 e o dentista, para trabalhar em UTI, ia receber 1.400. Não, mas há gratificações. Não, mas isso não justifica. A gente quer mandar a mensagem que o dentista trabalha bem, entrega um serviço adequado e valoroso à sociedade e não tem como dignificar seu trabalho recebendo R$ 1.400. Aí o que acontece? Às vezes uma ação dessa, o juiz manda suspender o concurso, por entender que realmente não é digno. Mas a suspensão do concurso gera um prejuízo. Desculpa, só me prolonguei no minuto aqui, aquela. Mas aí o CRO recebe crítica, porque entrou com a ação e o concurso foi suspendido. Mas isso foi o que o juiz determinou, não foi o que o CRO objetivou. Né? A gente quer mandar mensagem que não dá para fazer concurso, contratar dentista para pagar R$ 1.500. Então é isso, às vezes o resultado nem sempre chega onde a gente quer, onde o sindicato quer, o CRO quer, mas o fato é que a gente está brigando pela categoria, tá certo? E estamos abertos a discussões, críticas, sugestões. O CRO, acho que acredito que o sindicato é a leitura do grupo que está no sindicato agora, as entidades da classe, né, é da categoria e as portas estão abertas para discussões. Amigos, eu achei muito enriquecedor, fantástico momento, mas infelizmente vou ter que me ausentar. Um grande abraço. Deixa eu só agradecer. Parabéns, doutor Gládio, parabéns. Queria muito agradecer a sua presença. Obrigado, amigos. Estamos juntos. Queria dizer que foi muito enriquecedor. Eu acho que a gente pode repetir esse momento, né? Daqui 1 mês, 2 meses, não sei. Fica aqui a minha sugestão, tá? E é isso, né? Eu vou ler a última pergunta. Gládio, fica à vontade, pode sair, tá? Sei que você está com pressa. Todos aqui também já estamos no momento do nosso descanso. Eu vou ler só mais uma pergunta, gente. E aí eu gostaria de pedir para a gente finalizar, porque já estamos aqui, são quase 10 horas da noite, e se a gente deixar, a gente tem conversa aqui para até madrugada, né? A gente sabe que o assunto é importante, são muitas dúvidas. Eu peço para aqueles que não tiveram suas dúvidas totalmente esclarecidas, que mantenham contato com as entidades, tá certo? No Instagram do Sindiodonto, no site, tem o nosso telefone, tem o contato via WhatsApp, vocês podem falar com a secretária, ela direciona para algum dos coordenadores da entidade e nós podemos tirar a dúvida com mais tranquilidade. Tá certo? Então, eu vou ler aqui só uma última pergunta, né, que inclusive tem um agradecimento. Boa noite a todos, quero parabenizar o Conselho, o sindicato por esse momento. Mas, atualmente, existe algum projeto ou emenda para corrigir essas falhas que existem na nossa lei? E não seria possível, sendo que a Lei 3999/61 envolve dentistas e médicos, haver uma união das categorias para pressionar o Supremo e conseguir mais força para corrigir essas falhas na lei, né, do piso, para ficar algo mais concreto? Né? Então, ele quer saber se tem algum projeto ou emenda para corrigir essas falhas. Até onde eu sei, existe esse projeto de lei dessa senadora paraibana. Confere, advogados, é o que temos, né? O que tem hoje em discussão do nosso conhecimento seria esse mesmo, então somente né? o projeto. Mas como... pode falar. E dentro dessa pergunta dele, com relação à Uni, lógico, né, como foi bem colocado aqui por um profissional, a União, ela sempre vai fazer força, pegando a fala do Dr. Cleiton, nesse sentido de que tem que se unir, tem que se fazer movimento, a categoria tem que estar unida, tem que fazer todo esse trabalho que ele é necessário para poder se fortalecer. Não foi nenhuma das frentes de trabalho do Conselho, eu não sei se do sindicato, se existe, eu desconheço, que tenha havido essa pretensão de se unir forças com o pessoal da medicina, até porque a medicina, ela vem, como o doutor Gládio colocou ainda há pouco, as nossas lutas,
ela vem de muito tempo, mas mais recente, de uma forma mais consolidada, digamos assim, de 2009 para cá, com esse movimento dos conselhos e dos sindicatos. Mas a medicina, ela está bem mais avançada do que a gente, tem toda a questão do lobby político que a gente sabe que existe, né? Então, assim, mas nada impede, se tiver algum profissional que puder trazer essa frente de luta, porque toda ajuda ela será bem-vinda, e a união ela se faz necessária e a depender do contexto, ela será talvez muito eficaz. O que eu vejo, Mara, é que os médicos eles têm muitos representantes, né? A nível de bancadas, de congresso, Senado. Então, assim, tem a questão do lobby. Fica mais fácil para eles articularem, né? Além da representatividade, infelizmente, a gente se depara eles se fortalecem entre si, né, são mais unidos, você vê qualquer movimento do pessoal da medicina, ela é aderido pela grande maioria dos profissionais, e a gente acaba muitas vezes tendo uma certa dificuldade na odontologia. Talvez exatamente por todo esse milindre que se tenha, de não se sentir uma categoria tão fortalecida, e a gente está caminhando, na verdade, para isso. Essa é uma das lutas também, é de trazer melhoria, de trazer qualidade, de trazer reconhecimento, trazer valorização, e só deixando a título, né, de conhecimento. Dentre esses processos de negociação, quando a gente trata do piso, a gente, quanto conselho, também trata das estruturas, das condições de trabalho, dos equipamentos, dos insumos, trata com relação à liberação para que o profissional tenha direito à educação continuada. Então, assim, são muitas as coisas que a gente trabalha, pode parecer que não, mas que a gente vai trabalhando no dia a dia nas nossas ações. É isso, né? Pessoal, alguém mais quer fazer alguma fala final para a gente encerrar? Ou podemos nos Doutora despedir Raquel, aqui? Oi, eu Edvan, queria fale. agradecer a cada um aqui, cada um tem uma importância fundamental. Me tocou aqui no coração a fala do Dr. Cleiton Magalhães, chamando a gente para o movimento, para a mobilização. Né? Dr. Gládio ratificou essa importância política. A doutora Mara falou da importância do lobby, né? Da gente ir por lá, inicialmente tentar por vias de discussões, né, conscientização dos gestores, e com certeza a gente vai vencer essa vitória. Doutora Raquel Prachetes já pode até me confirmar, eu creio que talvez nós já tivemos 70 novas inscrições no nosso sindicato, então vamos, pessoal, continuar, compartilhem com seus colegas, chamem para vir fortalecer com a gente, para fazer a inscrição, falar com o Tassiana lá no Zap, preencher aquele papelzinho, mandar aquela contribuição, quem sabe mais à frente, né, doutora Raquel, a gente não vai ter mais facilidades para os nossos sindicalizados, e já né? estamos pensando até nisso, viu? Depois a gente tem que conversar, a gente estava até discutindo já sobre a questão do financiamento da entidade, né? Que a gente precisa realmente, né, melhorar, né? Estamos nesse processo, mas depois a gente vai conversar sobre isso aí. E é isso, Edvan, eu queria só terminar a fala, ressaltando o que Cleiton colocou, que assim, a gente tende a depositar uma esperança muito grande na justiça, né? De fato, que aí a gente fica ali trabalhando e a ação está ali tramitando e a gente se sente tranquilo com isso, mas, gente, não dá para a gente depositar a esperança só nisso. Ela é importante? Demais. Mas a gente pode começar fazendo, cada um trabalha no seu município, se organizando enquanto categoria no seu município. Você é servidor público? Pois procure começar a conversar com cada colega, procure reativar a mesa de negociação do seu município. Aí a gente recebe muita reclamação, faz 10 anos que eu trabalho no PSF, o meu salário é o mesmo há 10 anos. Gente, isso não pode acontecer, a gente não pode permitir esse tipo de coisa, né? Procurem os prefeitos, procurem os vereadores da cidade, se organizem, mostrem que vocês são uma categoria organizada. E para isso que servem as entidades, o sindicato está para mobilizar a categoria que presta o seu trabalho, presta o seu serviço para um município, para uma empresa privada, seja o que for. Então, assim, vocês precisam se organizar, né? E não precisa estar esperando ali, eu ainda não me sindicalizei, eu não vou fazer nada, porque eu não sou nem sindicalizada.
Não, comece a conversar com o colega do lado e marca logo uma reunião, vamos marcar uma reunião com o vereador, vamos lá na Secretaria de Saúde, vamos discutir, entendeu? Vamos mostrar o que está acontecendo em outros municípios. Eu acho que começa por aí, tá? Então, essa atividade política, quando a gente fala, é a política, não é política partidária, né? Esqueçam isso, é a política ali vivida no dia a dia, de você ir atrás dos seus direitos básicos, né? Como ser humano, como trabalhador, tá certo? Então, esse é o recado que eu queria deixar, né? O recado final e dizer que estamos aqui prontos para um próximo momento como esse, tá certo? Ainda mais os concursados, exatamente. Principalmente o concursado, né? Você tem estabilidade, você permitir uma situação, né? Chegar ao ponto de você ficar 10 anos ganhando o mesmo salário, gente, isso é um absurdo. O salário mínimo de qualquer funcionário que ganha um salário mínimo, todo ano aumenta, né? Porque todo ano tem o aumento do salário mínimo. E o dentista não, o dentista está lá 10 anos ganhando 1.500, ganhando 2.000, não pode. Então, a gente tem que começar a não permitir mais que esse tipo de coisa aconteça, né? E isso começa, obviamente, a partir de um trabalho ali de formiguinha de cada um, tá certo? Concordam, pessoal? Concorda, Givan? Com certeza, Raquel. Queria só se você perguntasse se o doutor Felipe Amorim quer dar uma palavrinha rápida para finalizar. É isso Felipe, aí pois que eu ia perguntar. finaliza, Felipe, para a gente poder ir dormir. Felipe, quer falar? Felipe Feitosa. Parece que ele dormiu. Acho que ele dormiu. Pois, pessoal, então vamos encerrar, né? Mara, muito obrigada, viu? Obrigada ao outro, né? Obrigada ao outro advogado do conselho, que eu esqueci aqui o nome, não sei se ele já... Lucas, obrigada, Lucas, obrigada, Eduardo. Eduardo doente, mesmo assim compareceu. Muito obrigada, Eduardo. Eu que agradeço a atenção e a compreensão aqui com a minha voz também, que está terrível hoje. E, gente, eu agradeço a todos que estiveram aqui, todos, porque a gente sabe o quanto é difícil, né? Nesse corre-corre da vida, uns com filhos, outros chegando tarde em casa, é difícil a gente comparecer nesses momentos, mas é preciso, a gente precisa entender que a gente tem que conversar mais, que a gente tem que se organizar, que não dá para ficar mais no consultório, seja no consultório particular, na iniciativa pública, entre ali 4 paredes, né? Sem conversar com os colegas e sem saber o que está acontecendo, né? Fora dessas paredes do consultório, tá certo? Pois então, um grande abraço a todos, uma boa noite e até a próxima, tá bom, gente? Tchau, boa noite a todos. Doutora Raquel, um abraço. Tchau, um abraço.